2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, tá bom? E o outro é Lucas 13. Lucas 13, 34. Lucas 13, 34. Deixa eu marcar aqui. E eu vou ler os dois, tá bom? Já convida mais pessoas aí para que pessoas possam ter a oportunidade de ouvir essa palavra, tá bom? Nós não estamos deixando as lives salvas. A gente está em construção lá do clube das Transfiguradíssimas. E além das lives, eu vou estar colocando dentro desse ambiente, dentro dessa plataforma, vários treinamentos, algumas coisas que eu fiz aí, que eu tenho muita coisa gravada. E muitas pessoas que às vezes não têm possibilidades ainda, por conta da sua estrutura de consciência, você não chegou ainda em uma nova percepção, em uma nova crença, e você não tem condição ainda de entrar às vezes numa mentoria, de uma imersão, ou você não valoriza, né? Porque tem muita gente que não tem condição, eu entendo, e ela vive de condição, né? Eu não vivo mais de condição, eu vivo de decisão. Tem um monte de coisa na minha vida que eu nunca tive condição de fazer, mas eu tomei uma decisão. E quando você toma uma decisão, você começa a dar passos e Deus começa a colocar chão para você. A nossa vida, ela não pode ser pautada por condição, ela precisa ser pautada por decisões. Eu decido, eu me posiciono e nada, queridos, é impossível para quem acredita. Nada, não tem nada, nada. Se você acreditar, se você pagar o preço necessário, você vai conseguir fazer tudo que você colocar realmente como um alvo, como um objetivo. Você vai caminhar nessa direção e você vai realmente viver aquilo que precisa ser vivido, né? E tem pessoas que infelizmente ainda vivem de condição. Então esse clube vai ser uma bênção. Eu creio que vai ser uma bênção de verdade, porque a mentoria que eu faço, ela é muito impactante. Eu até então não tive nenhuma aluna que entrou na mentoria e saiu do mesmo jeito. Tenho ninguém falou assim, ó, pastora, não valeu a pena, tô saindo do mesmo jeito. Não tem, a não ser que a pessoa não fez. Se a pessoa não fez, aí não tem como, né, ter transformação. É igual o médico que passa um remédio e a pessoa não bebe o remédio, tá? E eu acredito que até semana que vem o clube vai estar funcionando e vai ser uma mensalidade de R$ 9,90. Toda pessoa pode arcar com essa mensalidade e vai ter muita coisa boa lá dentro, vai ser muito poderoso, muito produtivo, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Faz assim comigo, vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. O versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu quero que você guarde isso, vontade de Deus. E aonde eu pedi para você abrir Lucas 13, versículo 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata seus profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a tua própria palavra. Nós temos sede e fome do Senhor e nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que o teu Espírito possa fazer
morada dentro de nós, trazendo vida por intermédio da tua palavra. Senhor, que haja revelação daquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. No nome de Jesus. Que o rema de Deus alcance os nossos corações nessa manhã. Ok, queridos, nós lemos aí, né, Joyce? Gratidão. Lucas 13, 34, e nós lemos 2 Coríntios, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. E ontem eu precisei ir na rua resolver algumas coisas e eu me deparei com uma pessoa. E a gente começou a conversar e ela falou assim: pastora, me tira uma dúvida. Existe um destino para as coisas acontecerem, mesmo que eu não escolha, tem um destino que tudo vai acontecer assim, né? Tava tudo programado, tava tudo planejado, tava tudo organizado. Então eu vim parar aqui porque tava organizado. Eu tive minhas 2 filhas porque tava organizado. Eu me encontrei com fulano para casar com ele, apesar que eu vim de outro casamento. Eu vim para Bahia porque eu estava em outro casamento e aqui Deus estava com tudo planejado para me casar com essa outra pessoa e ela estava cheia de dúvidas. Eu não sei se vocês entenderam, olha. Essa moça saiu da cidade lá do Sudeste, ela veio para Bahia casada com uma pessoa, morando junto com uma pessoa, se relacionando com alguém. E aqui ela teve algumas problemáticas com essa pessoa, ela largou essa pessoa e ela já arrumou outra pessoa, já hoje tá casada, tem 2 filhos e tal. Então ela acha que tudo aquilo foi um destino. Tudo aquilo, ela ia rodar e ia acontecer exatamente aquilo. Eu quero perguntar primeiramente aqui, né? Só para eu ter noção. Quem aqui acredita que a vida é assim? Quem aqui acredita que as coisas vão acontecer? Que você está sendo conduzida pela história aí, pelo destino, e não importa, vai acontecer aquilo que precisa ser, o que precisa acontecer. Quem acredita igual ela estava acreditando? Que tinha um destino marcado para ela vir, para ela ter as 2 filhas, para ela largar o outro homem e casar com esse novo homem e viver tudo que ela está vivendo. Quem acredita igual ela estava acreditando? Fala aí pra mim, em nome de Jesus. Só pra eu ter essa noção, essa ideia, pra gente se situar aqui nessa manhã. Eu creio que essa palavra, ela vai ser uma palavra de ampliar realmente a sua forma de pensar, a sua visão, a sua cosmovisão da vida, o seu paradigma. Porque tem muitas pessoas que por conta do seu paradigma, ela vive uma realidade que ela poderia viver uma outra realidade, tá bom? Viviane falou, eu não acredito que é assim não. Tô fora, né, Vi? Eu não acredito. O povo aqui não tá acreditando nesse negócio não, hein? Destino. É o destino. O destino me trouxe pra cá. Flaviane falou, eu acredito que tudo acontece segundo a vontade. Acho que ela ia terminar, a vontade de Deus. Interessante isso, Flaviane. Vontade de Deus, pronto. Ela terminou. Mais alguém me fala aí. Bora, gente, larga de preguiça, escreve nesse negócio aí em nome de Jesus. Bora. Cadê o povo? O povo tá olhando, nada de escrever. Então vamos lá. Eu também não acredito que seja assim, mas porque às vezes as pessoas se separam e voltam. Pronto. Ok. Queridos, tem muitas pessoas que vivenciam um processo de não autorresponsabilidade. Ó, Leidiane falou que acredita. Tá bom? Então alguém aí acredita. Queridos, tem pessoas que vivem debaixo de uma não autorresponsabilidade. Ou seja, se eu tenho um problema, foi porque da circunstância, foi porque o meu pai, minha mãe,
me criou às vezes de uma forma errada. Joyce falou uma coisa muito linda aqui, olha. Tenho dúvidas entre destino e a vontade de Deus. Essa é forte, hein, Joyce? Nós vamos trazer clareza aqui hoje, em nome de Jesus. Rosilene tá pensativa. Ela falou, nem sei o que dizer. Viu que deu um babado aqui hoje? Quando não conhecemos a Deus e vivemos dissolutamente, aí sim. Tá vendo que já deu umas coisas aí na cabeça? Mas eu vou trazer clareza hoje pelo Espírito de Deus no nome de Jesus. Tá bom? Então fica aí e vamos trazer clareza aqui. Tem muita gente que vive numa vida, ela anda numa embarcação, é como se ela estivesse num barco, à deriva, ela não tem controle da própria vida dela e ela põe responsabilidade em Deus. Ela fala, não, tudo que está acontecendo na minha vida foi Deus. Foi Deus quem quis assim, foi Deus quem decidiu, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu o destino. Então, eu acredito que tudo que eu estou vivendo foi o destino que me levou para viver para esse lugar. Já estava escrito que eu ia viver isso e ponto, acabou. Então eu não tenho como mudar a minha própria história, porque eu estou indo em direção a um destino, a uma história escrita, estabelecida, ponto, acabou. E essas pessoas, elas põem a responsabilidade em Deus, elas põem a responsabilidade no pai, na mãe, elas põem a responsabilidade nas circunstâncias, nas problemáticas da vida, e ela não consegue ter a visão aonde ela entende que ela tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Tá? Então, o que eu quero falar aqui pra você? Pastora, Deus tem um plano pra nós? Tem. Deus tem um plano pra nós. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus pra nós é boa, perfeita e agradável. Eu quero clarificar pra você que Deus tem um plano pra você. Deus escreveu uma história para você. Deus tem um projeto para você desde a eternidade. Mas para acessar esse projeto, você precisa adentrar no lugar da presença. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito para que você acesse a vontade de Deus para a sua vida. O plano profético de Deus para você. Muitas vezes a vontade de Deus, ela tá totalmente escrita na palavra. Mas tem vontade de Deus para nossa vida que é pessoal. Tem vontade de Deus para nossa vida que são vontades personalizadas. E você não vai encontrar aqui, olha, Sumaí, eu quero que você abra uma escola com princípios e valores que ensinam a respeito da minha palavra, que se posiciona, que ensina a respeito de inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva, que desenvolve o espírito, a alma e corpo. Não está aqui. Mas eu tenho sentido, por meio do Espírito, no lugar da oração, no lugar da busca, que essa vai ser um passo que eu quero dar para a minha vida. Eu quero realmente fazer diferença na sociedade, principalmente na vida das crianças. Principalmente. Mas eu adentro nessa vontade de Deus quando eu mergulho na presença e Deus vai trazendo revelação. Só que, queridos, Deus tem uma vontade. Geilane perguntou. 2 Coríntios 1, versículo 1. Só que essa vontade de Deus, Ele tem a vontade dele para você, mas ao mesmo tempo, Deus te entregou o livre-arbítrio. Olha só. Existe uma vontade de Deus para você, mas ao mesmo tempo Ele entregou para você o livre-arbítrio, onde você toma decisões. Você não tá nessa vida dando passos como se você fosse uma marionete que Deus dissesse, vem para cá, vai para lá, aqui. Não, não é assim.
A não ser que você queira. Por exemplo, eu digo, Senhor, eis-me aqui, eu tô aqui, eu fiz um monte de plano aqui, ó, Senhor. Tá aqui meus planos de início de ano para 2022. O que é seu, o que não é? O que não é, eu não quero. Mas essa aqui, queridos, foi a disposição do meu coração, Senhor. O que não é seu, eu tô jogando fora. Eu não quero. Essa é a disposição do meu coração. Mas se eu disser, Senhor, eu quero fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto vontade. Deus, ele não vai interferir, queridos, no seu livre-arbítrio. Deus não vai interferir na sua livre escolha. Então, tem muitas pessoas que estão vivenciando a sua vida sem tomar decisões assertivas, como se Deus tivesse te destinado a viver uma vida sem escolhas. Não, eu não tive escolha. Igual a moça que me falou ontem. Não, Deus me trouxe de lá do Sudeste e ele já tinha escrito que eu ia largar o outro homem e eu ia casar com esse outro homem, eu ia ter 2 filhas e que eu ia viver essa vida. Deus já tinha escolhido isso. E eu falei, não, filha, Deus não tinha escolhido nada disso. Deixa eu te contar. Deus, ele permitiu que você tomasse decisões. Quem construiu isso que você está vivendo agora foi você. Com o quê? Com as suas decisões. Quem construiu o que você está vivenciando hoje, de parir 2 filhas, de casar, de descasar de outra pessoa, foi você. As suas decisões fizeram com que você vivesse a vida que você está vivendo agora. E eu quero te falar algo que parece algo muito estranho, mas é muito poderoso e talvez vai te libertar nessa manhã. As suas decisões, presta atenção, que eu tô falando pra você. As suas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus pra sua vida. Presta atenção no que eu vou te falar. As suas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus pra sua vida. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? Porque às vezes Deus tem um plano para você. Às vezes Deus tem um propósito para você. Às vezes Deus tem coisas grandiosas para sua vida. Mas você não vive. Por quê? Porque você tomou decisões erradas. Você tomou caminhos que Deus não queria que você tomasse. E o que prevalece? A vontade de Deus ou suas decisões? Infelizmente, queridos, o que prevalece nas nossas vidas não é a vontade de Deus. Parece que o que eu estou pregando aqui é estranho. Mas eu vou te mostrar biblicamente que o que prevalece na nossa vida não é a vontade de Deus. Não vem conversa fiada, não. Eu tenho um monte de gente que eu atendo, que está dentro dos treinamentos, que está dentro de um túnel de bosta. Inclusive, eu atendo pastoras, pastores. Eu atendo pessoas que são do processo de desenvolvimento emocional. O que eu mais tenho de clientes são pastores, pastoras, psicólogos. Parece que Deus envia esses. Parece que é Deus que envia esse negócio pra mim. E às vezes eu questiono com o Senhor. Eu falo, meu Deus, pai, o que é isso? Missionários que estão ali crentes, que não, a vontade de Deus vai ser feita. Então eu não faço nada, eu fico aqui estática e a vontade de Deus vai ser feita na sua vida. Não vai. Não vai. Deus te deu livre-arbítrio. E as suas decisões, muitas vezes, vão prevalecer diante da vontade de Deus. Deus tem um plano, um projeto, um propósito. Mas você toma decisões. E por conta das decisões que você tomou, você não vive os planos que Deus tem para você. A palavra que nós lemos é em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 1,
versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus. Era a vontade de Paulo, querido, ser apóstolo? Não. Ele nem queria ser desse negócio dessa seita, do caminho. Ele achava que esse trem era do Satanás. Ele achava que Cristo, Jesus, o Cristo que tinha morrido, era coisa do diabo. Ele perseguia, ele matava os cristãos. A última coisa que Paulo estava com projetos e planos e decisões era de se tornar um cristão. Só que Paulo tem uma experiência. Só que Paulo, ele é encontrado pelo próprio Jesus. Eu acho Paulo um cara incrível. Eu acho ele assim, fora da curva, da caixa, extraordinário. Ele é muito ativo, muito ousado. E o próprio Jesus, ele poderia ter enviado pessoas para poder ministrar para Paulo. Mas ele sabia quem Paulo era. Ele sabia da obstinação do coração de Paulo. E mais ainda, ele sabia que tudo que Paulo fazia era para agradar a Deus. Ele sabia a intenção do coração de Paulo. E o próprio Jesus veio ministrar para Paulo. Só que, queridos, aqui, exatamente nesse lugar, Paulo poderia ter dito: eu não quero fazer parte dessa seita. Eu não quero fazer parte do caminho. Eu não quero me tornar um cristão. Ele tinha essa opção? Tinha, com certeza. Mas ele disse sim para Deus. Ele disse sim para o chamado. Ele disse sim para a proposta de Deus. Ele disse sim para aquilo que Deus estava colocando diante dele. Ele disse sim para os planos, projetos, propósitos que Deus tinha para ele desde a eternidade. Queridos, Paulo, ele estava em uma direção totalmente oposta ao plano e projeto de Deus. Ele estava matando os cristãos, ele estava destruindo por onde ele passava. Ele levava desespero, angústia e aflição. Mas esse mesmo Paulo se encontra com Jesus e ele disse: sim, eu quero o teu plano. Sim, eu entendi, eu quero o teu projeto. Sim, eu vou caminhar segundo aquilo que você me disser, falar, conduzir. Quantas vezes você vê em Atos que Paulo estava indo para uma cidade e o Espírito de Deus diz assim: e o Espírito Santo impediu que ele fosse. Queridos, mas o Espírito só pode impedir quando você coloca a sua vontade de lado e você diz: Senhor, eu quero a tua vontade. Sabe por que muitas vezes Paulo foi impedido pelo Espírito? Porque ele estava sensível à voz do Espírito. Sabe por que ele foi impedido muitas vezes de entrar em cidades que não era para ir? Porque ele estava conduzido pelo Senhor, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas na própria palavra fala de um profeta que Deus já tinha falado: não vai, não vai, não vai. E ele foi temando, ao ponto de Deus ter que abrir a boca de uma jumenta para falar com ele. Não era vontade de Deus, Balaão ir para profetizar contra o povo de Deus. Mas ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Queridos, e tem muitas pessoas que elas estão acreditando que estão sendo levadas pelo destino. Ou elas estão tomando as suas próprias decisões e colocando a responsabilidade em Deus. Toma as suas decisões e coloca a responsabilidade em Deus. Outro dia uma mulher me procurou e ela falou assim, ela estava muito indignada. Ela disse: pastora, eu fico muito chateada com Deus. Bem assim, sério? Ela falou: sério? Por que Deus me permitiu casar com 4 homens e ter 4 filhos de homens diferentes?
falei, hã? Ela falou. Indignada ela estava, porque Deus tinha permitido. O plano de Deus tinha permitido ela casar com 4 pessoas. E ter 4 filhos diferentes, de pais diferentes. Eu falei, não, mocinha, deixa eu trazer consciência para você. Deus não permitiu você casar com 4 homens diferentes e parir de 4 homens diferentes, não. Esse foi suas escolhas, suas decisões. Você é responsável. Deus não tem nada a ver com isso que você construiu. Essa é uma construção sua. Autorresponsabilidade, queridos. Pastor, e onde que tá? Que a minha vontade prevalece a vontade de Deus. Presta atenção onde nós lemos. E tem muitas referências que me deixam claro isso. Muitas referências que me deixam isso muito clarificado. Nem sempre a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida, queridos. Nem sempre a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está dizendo, vai para a direita. E nós tomamos a decisão de ir para a esquerda. Muitas vezes Deus está dizendo, não casa com essa pessoa. E a gente vai lá e casa. Muitas vezes Deus está dizendo, não faz essa negociação. E a gente vai lá e faz a negociação. Muitas vezes dentro de você, o Espírito Santo do Senhor. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo do Senhor está falando. Aqui dentro. Filha, sai desse negócio. Chega. Dá um basta. Filha, muda a sua alimentação. Filha, se posiciona a respeito disso. Filha, gente, quantas vezes o Senhor ele fala a respeito dos nossos filhos. Filha, olha o celular. Filha, se posiciona. E a gente vai empurrando com a barriga, queridos. E lá na frente a gente fala, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E Deus fala assim, eu tô tentando te avisar, mas você não ouve. Consciência. Sensibilidade à voz do Senhor. Condução do Espírito. Nem sempre a vontade de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas, queridos. Não creia em destino. A sua história não está pré-estabelecida. Tá não. Você pode tomar uma decisão hoje que muda a sua história, que muda a sua vida. Você pode tomar uma decisão hoje de entrar para o seu quarto, fechar a sua porta, ouvir a voz de Deus, tomar decisões assertivas. E a partir desse dia 26/1/2022, nunca mais a sua vida ser a mesma. Você pode tomar uma decisão hoje que vai mudar a sua história de vida. E por intermédio da sua decisão mudar toda uma geração. Meu Deus! Você não tem ideia do poder de uma decisão. Principalmente quando é a decisão de ouvir a voz de Deus. Principalmente quando é a decisão de dizer como Paulo disse, sim, Senhor, eu quero o teu plano. Yes. Yes, yes. Eu quero a tua vontade. Eu quero o teu projeto. Eu quero o teu propósito. Eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero dizer sim quando o Senhor disser vai para a direita. Eu quero dizer sim quando o Senhor disser vai para a esquerda. Eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero me posicionar em um lugar, Pai, de ser conduzida pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Eu não quero ser simplesmente a construtora da minha própria história, mas eu quero construir essa história na tua presença, dirigida pelo teu Espírito, conduzida pelo Senhor. E essa palavra ela demonstra, queridos,
que muitas vezes as nossas decisões prevalecem sobre a vontade de Deus. Deus não vai obrigar você a fazer nada. Ele deu para você o livre-arbítrio. Essa palavra, ela diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu, o Senhor, quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. O que Deus está dizendo? Eu queria trazer direção sobre vocês. Eu queria trazer proteção sobre vocês. Eu queria conduzir a vida de vocês. Eu queria ser como uma galinha. Vocês já viram uma galinha, queridos? Ela é linda demais. Ela toma conta dos filhotes. Ela toma conta dos pintinhos. Quando eu era criança, minha mãe criava galinha. E eu era uma criança bem agitadinha. Muito. E eu pegava o filhote da galinha. E eu corria e a galinha vinha atrás, e eu fechava a porta e ficava com o pintinho lá dentro e a galinha louca lá fora. Era a adrenalina que eu tinha. E depois eu soltava o pintinho, quando a galinha acalmava, eu ia lá, roubava outro pintinho pra perturbar a galinha. E ela vinha com tudo pra proteger o seu pintinho. Cuidado, amor, zelo. Pra onde a galinha vai, ela leva os pintinhos. Você não vê uma galinha com aqueles pintinhos, você não vê um pintinho jogado lá, não. Eles estão todos juntos. E o Senhor está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como as galinhas ajuntam seus pintinhos, mas vocês não quiseram. A minha vontade era cuidar de vocês, era zelar de vocês, era conduzir vocês, como uma galinha junto os seus pintinhos. Mas vocês tomaram decisões que levaram vocês para longe de mim. Vocês tomaram decisões que levaram vocês para longe da minha vontade. Vocês tomaram decisões que desalinharam o plano que eu tinha, o chamado que eu tinha, o propósito que eu tinha. Eu poderia te trazer muitos textos hoje a respeito de projetos que Deus tinha para alguém. E esse alguém decidiu que não queria viver o projeto de Deus. Poderia te citar muitas pessoas. Rúben foi criado para ser o primogênito, a força de Jacó. Ele era de fato para ser um libertador, para ser ele, Rúben, era o chamado para estar lá no lugar de José. Mas ele se envolveu com a mulher do pai. Ele se tornou um prostituto. Esaú era para ser chamado Abraão, Isaque e Esaú. Mas hoje nós falamos Abraão, Isaque e Jacó. Porque Esaú, ele trocou a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, de ser o primogênito por um prato de lentilhas. As tribos de Rúben e de Gade, eles disseram assim: Josué, deixa a gente ficar do lado de cá do Jordão. A gente vai até lutar com vocês, mas a gente prefere esse lugar. Deixa a gente ficar aquém do Jordão. Nós não queremos ir além. Nós não queremos a vontade de Deus para a nossa vida. Decisões. Eu quero te trazer nessa manhã consciência a respeito das suas decisões. Eu quero que você tenha consciência que todos os dias você pode tomar decisões que geram mudança para a sua vida, para a sua família e para uma geração. As decisões que você toma definem a sua história de vida. E uma das maiores decisões que alguém pode tomar
adentrar para o lugar secreto, para ouvir do próprio Deus as orientações do Espírito Santo do Senhor para a sua vida. Queridos, durante o dia, nós podemos conversar com Deus o dia inteiro. Mas nós precisamos parar um momento do nosso dia para ter comunhão com o Senhor e para ouvir dele. Qual é a direção que ele tem para aquele dia? Para que nós não sejamos como Jerusalém, que permaneceu contrário à vontade de Deus. Como Jerusalém, que o próprio Deus disse, Jerusalém, Jerusalém, eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Prevaleceu a sua vontade ao invés da minha. Mas que nós sejamos, queridos, nós saiamos daqui hoje e que nós sejamos como Paulo, que estava totalmente errado, totalmente contrário ao plano, ao projeto de Deus, mas de repente, Jesus o encontrou. E ele disse, sim, Senhor, eu quero. Sim, eu quero o teu plano, sim, eu quero o teu projeto, sim, eu quero o teu propósito, sim, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor já separou para a minha vida. E até o final, Paulo foi sendo conduzido pelo Senhor, conduzido pelo Espírito de Deus. E eu quero dizer para você, Paulo fez mais do que todos os apóstolos juntos. O ministério, Paulo foi o último a chegar, mas ele fez mais do que todos os apóstolos juntos. E a palavra de Deus diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo cumpriu a vontade, o plano, o projeto e o propósito de Deus. No final da sua vida, ele diz, eu combati o bom combate. Acabei minha carreira, guardei minha fé. Combati o bom combate. Eu fiz tudo que o Espírito Santo Senhor me conduziu para fazer. Queridos, e eu quero profetizar que eu e você, nós vamos morrer vazios. Nós vamos ter a condição de dizer, eu combati já o bom combate. Eu acabei minha carreira, de fato. Eu guardei a minha fé em Deus. Eu fiz tudo aquilo que Ele me conduziu, me designou a fazer na minha geração. Eu não fui infiel. Eu não fui alguém que tomou decisões alheias à vontade de Deus, mas eu fui alguém conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero que você traga a sua consciência que todos os dias Deus te dá muitas oportunidades de tomar decisão. Decisões na sua saúde, decisões na sua espiritualidade, decisões na sua família, decisões na sua vida financeira, decisões de como é que você vai viver. Todos os dias Deus te dá a oportunidade de criar o seu dia. Mas você pode criar esse dia totalmente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. E para fazer isso, o primeiro momento do seu dia precisa ser aonde? Na presença do Abba Pai. Para que Ele possa ministrar o seu coração. E que você já saia para o seu dia a dia. Para viver tudo aquilo que Ele tem para você, preparado desde a eternidade. E que nós possamos ser como Paulo. Sim, Senhor, para o teu plano. Sim, Senhor, para o teu projeto. Sim, Senhor, para a tua vontade. Que nós não venhamos ouvir de Deus. Sumaí, Sumaí. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Como a galinha junta seus pintinhos, mas você não quis. Está repreendido em nome de Jesus. Mas que nós possamos ouvir. Sumaí, chamada pela vontade de Deus, cumpriu todo o plano, projeto e propósito que eu tinha para a vida dela desde a eternidade. No nome de Jesus. Que essa palavra possa adentrar no seu coração. Que ela possa trazer vida em você. E que você possa receber um fôlego do Senhor nessa manhã, no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Queridos, eu senti muito de Deus
eu vou pedir a moça para organizar essa palavra com um link do YouTube e eu vou colocar nos grupos. Sabe para quê? Para você, ela vai postar só a palavra. Mais tarde um pouquinho, né? Eu quero que você compartilhe essa palavra pelo link do YouTube. Porque eu sei que tem muita gente que está colocando responsabilidade em muitas coisas, ao invés de viver a vida que Deus te chamou para viver. Ao invés de ouvir a voz do Senhor. Ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo. E essa palavra vai trazer luz, vai trazer vida, vai trazer direcionamento. Em nome de Jesus. Tá bom? Então eu vou pôr o link mais tarde lá nos grupos. E você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir no nome de Jesus. Viu? Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra. E nós queremos, ó Deus, profetizar nessa manhã. Profetizar que nós vamos ser como Paulo. Chamados, escolhidos e conduzidos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Nós vamos dizer sim para cada plano, projeto, propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos, Senhor, por meio da oração, do lugar secreto, descobrir tudo aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade para as nossas vidas. Pai, que as nossas decisões estejam alinhadas, congruentes com a tua vontade, com o teu plano, com o teu projeto, com o teu propósito. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que as nossas vidas, Senhor, sejam alinhadas em Ti. Pai, clarifica nessa manhã. Aquelas que têm colocado a responsabilidade no Senhor, na família, nos problemas, nas dificuldades. Têm colocado a responsabilidade, Senhor, muitas vezes em tantas coisas, mas não assumem que as suas decisões os colocaram, às vezes, em um lugar de tristeza, angústia, aflição, depressão, ansiedade. Senhor, mas que nessa manhã novas decisões possam ser tomadas. Que nessa manhã uma postura, um posicionamento possa ser tomado. E que o teu nome, Pai, seja engrandecido através de cada vida aqui representada. Toma em tuas mãos, traz consciência das decisões que os teus filhos precisam tomar. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém e amém. E o Senhor arrasa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero que você, em nome de Jesus, saia daqui hoje, tome 2 decisões. Nós estamos no início do ano, em janeiro. Nós já tivemos um propósito muito mega poderoso em janeiro. Eu quero que você saia daqui e você tome 2 decisões. Pode ser decisões simples, mas que você tome 2 decisões que realmente tragam relevância para a sua vida. Às vezes, queridos, decisões simples na espiritualidade, decisões simples no seu emocional, decisões simples na sua vida, às vezes, financeira, decisões simples na sua vida profissional. Tome decisões. Seja intencional hoje. Tome 2 decisões. 2 decisões. Decisões é atitude, tá? Tome decisão, tome atitude, manda pra mim no direct, me posta lá no story. E eu quero saber qual é a decisão que você tomou em nome de Jesus. E fica firme na decisão que você tomar. Seja conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, para que você viva o plano, o projeto e o propósito dele, que você seja como Paulo para dizer sim, Senhor. Sim, eis-me aqui, Pai, para cumprir o teu plano, projeto e propósito em nome de Jesus. Meu povo, beijo com cheiro no coração de vocês, um abraço bem apertado assim, até esbugalhar o olho de vocês, em nome de Jesus. Amanhã a gente se vê aqui nesse horário, tá? E nós estamos juntos nessa jornada para viver todo o plano, projeto e propósito que Deus tem para nós. Crie seu excepcional dia conduzido pelo Espírito Santo.